Entrevista exclusiva num dia importantíssimo em que autoridades do estado de São Paulo ainda estão recebendo respostas, e questionamentos a respeito da quarentena mais dura que já foi aplicada no estado de São Paulo durante essa pandemia do coronavírus. Dr. Jean Carlo Gorenstein, muito obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro. Sempre um prazer estar conversando com vocês da Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. Um médico do Hospital das Clínicas me passou uma informação hoje que me deixou muito preocupado. Eu vou compartilhar com exclusividade aqui na abertura dessa entrevista com o senhor no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O HC, que é o maior hospital do Brasil, é o maior complexo hospitalar da América Latina, recebeu 301 pedidos do CROSS para internação de Covid-19. 301 pedidos do CROSS para internação de pacientes com Covid-19, mais 150 daqueles que não são Covid e teriam de ser internados. É um número muito alto para a realidade do Hospital das Clínicas. O senhor tinha conhecimento desse número? O que o senhor pode trazer de informação? O que vai ser feito para atender essa demanda, doutor Jean? Os números de gerenciamento de leitos, sejam de UTI, sejam de enfermaria, sejam de exames, especialmente as tomografias que estão relacionadas ao Covid, subiram de uma forma fenomenal. Para se ter uma ideia, quando nós já estávamos incrementando lá no início de dezembro o número de regulações da CROSS, que eram 150 regulações de Covid por dia, o que já chamava bastante atenção, isso para todo o estado. Nós chegamos ontem a ter 1.137 casos regulados pela CROSS, sendo 900 dele aumentados praticamente em 10 dias. Nós tínhamos aí um aumento significativo de número de casos, o que faz com que, por dia, nós estejamos acolhendo mais 200 pedidos. Desses pacientes que são acolhidos, 35% ao menos são pacientes que necessitam de unidades de terapia intensiva. Agora, é importante lembrar a velocidade de instalação desta doença. Nós tínhamos, no dia 22 de fevereiro, a ocupação nos leitos de unidade de terapia intensiva de 6.410 pessoas. 6.410 pacientes estavam nas nossas unidades de UTI por todo o estado. Na data de ontem, nós tínhamos 9.435 casos, portanto, 3.000 casos a mais, mostrando que a pandemia ela teve um retorno de uma forma muito mais dinâmica, aumentando a admissão nos leitos das unidades de terapia intensiva de, em média, 150 pessoas novas por dia. Quer dizer, isso é uma avalanche de pacientes graves que são admitidos no sistema público de saúde e que faz com que, a despeito dos aumentos de número de leitos que têm sido estabelecidos, nós tenhamos uma morosidade. 53% dos nossos municípios chegaram a 100% da taxa de ocupação hospitalar. Aumentamos na última semana, da última semana para essa, 1.118 leitos. Estaremos aumentando na próxima semana muito mais leitos. Vamos revelar, inclusive, um novo hospital de campanha, já que está sendo estruturado na região central de São Paulo, para acolher mais pacientes, mas dessa forma nós não conseguimos fazer da mesma velocidade, com a mesma celeridade que a pandemia se instala. Muito bom dia, secretário. Prazer imenso aqui tê-lo conosco. Eu queria saber o seguinte, com esse quadro tão preocupante que o senhor nos traça e que todos os dias tem sido reafirmado pelas autoridades de São Paulo, a pergunta que não quer calar é o seguinte: onde ocorreu a falha? De que maneira, por que chegou a esse ponto?
além das pessoas que vão para a balada, etc. e tal, onde foi que as autoridades erraram, né? Não foi possível prever essa situação? Não foi possível adotar medidas para evitar, por exemplo, o que é iminente, que é o colapso, sobretudo na oferta de leitos de UTI, né? Foi um erro, talvez tenha sido determinante para isso, doutor. Eu gostaria de uma avaliação sua. Por exemplo, a falta de qualquer medida em um ano de pandemia para evitar a aglomeração nos transportes públicos que continuam circulando lotados, ônibus e metrô. Onde foi que o governo errou? Onde a comissão de contingência do enfrentamento da Covid-19 cometeu o erro? Ou os erros foram múltiplos de todos os setores? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, uma apreciação que certamente o senhor tem sobre esse fenômeno. Cláudio, não houve erro. Eu repito com toda a categoria, não houve erro. Todas as políticas públicas foram instaladas de tal forma que conseguiram conter a pandemia ao longo da nossa história. Se nós formos ver setembro, outubro e nas primeiras semanas de novembro, nós tivemos 13 semanas de queda de número de óbitos, mortes, portanto óbitos, casos e internações. Portanto, nós tivemos com as medidas instituídas pelo Plano São Paulo. O grande problema que viemos com outros momentos de aglomeração. Os momentos de aglomeração são momentos muito simbólicos. As aglomerações que eram feitas nas campanhas, recrudesceu a pandemia, mas voltou a se reestabilizar com as medidas restritivas que o Plano São Paulo originalmente acabou instituindo. Aí nós tivemos de novo as festas do final do ano, as aglomerações de final do ano, a despeito de todas as nossas orientações, tivemos um aumento abrupto de número de casos, de internações e de óbitos. Instituímos medidas mais austeras e novamente vimos esses números caírem. O que nós não esperávamos, Cláudio, é uma nova cepa. A maioria dos casos estão relacionados com uma nova cepa que tem uma infectividade muito maior. A taxa de transmissão entre as pessoas é muito maior e, por isso, a velocidade muito maior. Estamos enfrentando uma outra pandemia. Não dá mais para dizer, esse é o segundo pico, é a segunda onda. Não, nós estamos diante de vírus que tem uma característica diferente daquele. Se nós tivéssemos este mesmo vírus com potencial de transmissão semelhante, lá atrás nós já teríamos, a despeito de termos triplicado o nosso sistema de saúde, especialmente da unidade de terapia intensiva, nós já teríamos falido lá atrás. E aí poderia ser apontado, houve erro, vocês não se programaram, não aumentaram leitos, não fizeram restrições. Por outro lado, temos um vírus que tem esse potencial de transmissão de pessoa a pessoa muito maior e que acaba também acometendo aqueles indivíduos jovens, aqueles que diziam, olha, eu sou jovem, para mim eu só vou perder o paladar e o olfato. Essas pessoas estão perdendo o paladar, olfato e indo para os hospitais quando não levam em conjunto seus familiares, que muitos dos quais acabam morrendo, sucumbindo pela gravidade da doença. Então, nós estamos diante de uma situação com vírus novo, com uma transmissão maior, e é isso que eu estou mostrando, que em 18 dias nós tivemos uma taxa de aceleração muito grande, apesar das medidas do Plano São Paulo, inclusive com faseamento laranja e faseamento vermelho, e mesmo assim nós não conseguimos conter. Por outro lado, temos ainda parte da população que não respeita as normas e regras sanitárias. Não usa máscara, faz aglomerações. Imagine, no meio de tudo isso, ontem fizemos várias blitz em casas noturnas, em bingos. Ora, parece que a gente está falando, e algumas pessoas não estão entendendo. Mas eu não tenho dúvida que ter uma austeridade maior nessas medidas de restrição vão diminuir ainda mais. Na fase vermelha, nós já tínhamos diminuído
a circulação de 1.700.000 pessoas na Grande São Paulo. Com essas medidas agora mais restritivas, nós vamos aumentar isso para 4 milhões de pessoas que terão a sua circulação reduzida. E dessa forma, reduziremos a circulação de pessoas, reduziremos, além da circulação de pessoas, a própria circulação do vírus. Secretário, desculpe insistir nesse tema específico, mas e os transportes públicos, né? O São Paulo está comentando hoje com toda a propriedade, tem mais aqui que condenar mesmo, né? A balada, a festinha com 150 pessoas que foi interrompida, que a polícia interveio e acabou com ela. 150 pessoas, secretário, são empurradas dentro de cada ônibus que circula lotado aqui, que circulam lotados na cidade de São Paulo. O dobro disso fica apinhado dentro de um vagão de metrô, secretário, há um ano. E aí, assim, o que a gente tem visto é o alheamento absoluto, sobretudo do Comitê de Contingenciamento da Crise. Nós entrevistamos aqui, há dias atrás, a secretária de Desenvolvimento Econômico. Ela demonstrou que nem sequer tinha pensado nisso. Se é uma integrante do Comitê de Contingenciamento de Crise ficou surpresa com a pergunta que a gente fez sobre superlotação nos ônibus, a perplexidade aumentou na coletiva de sexta-feira passada, 8 dias hoje, quando a nossa repórter, Maria de Jaime, fez uma pergunta ao coordenador do comitê, o doutor João Gabardo, sobre isso, sobre a questão, sobre a proposta do secretário de Transportes Metropolitanos de fazer um escalonamento de horários, etc. E o Gabardo demonstrou que não sabia. Aí passa a bola para essa secretária, aquela que aqui conosco demonstrou que nem sequer esse assunto de superlotação de transporte coletivo passou pela cabeça dela, nem do Comitê de Contingenciamento. O governador tampouco demonstrou, a reação dele ficou clara, que tampouco ele estava preocupado. São pessoas aparentemente tão habituadas a andar no seu próprio veículo, né, ou andar no carro oficial, que ignora o fato, secretário. Isso que a secretaria tem dados sobre isso. Essa aglomeração nos ônibus e no metrô não seria um vetor, não tem sido um vetor fundamental de transmissão da doença? Primeira questão, Cláudio, sempre, tanto o Centro de Contingência quanto todos nós do secretariado, temos muita preocupação em todos os setores de forma individual. Inclusive, temos semanalmente reuniões, praticamente todos os dias, com os vários setores, inclusive com o próprio transporte, onde o secretário Baldi é sempre muito bem atencioso, com uma equipe que estuda todo o transporte e logística. Não é só do Brasil, não. Do que está acontecendo hoje na Europa, o que está acontecendo hoje na Ásia, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, para nós dividirmos experiências. Então, essa colocação, inclusive, é feita na presença da secretária Patrícia Ellen, que sempre se dispõe a atender todas essas críticas, que são muito bem-vindas sempre, para que a gente possa melhorar cada vez mais as estratégias dentro do Plano São Paulo. O que, na verdade, nós entendemos, primeiro, que o transporte público foi uma obrigatoriedade do uso de máscaras, que, inclusive, quem fez a obrigatoriedade do uso de máscara dentro do transporte público antecedeu até a própria medida de obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas. E, com isso, fez com que as pessoas que estivessem dentro dos vagões do metrô, iniciou-se com o metrô, e na liderança do governador João Dória se discutiu com outras categorias de ônibus e ferrovias, fazendo com que quem estivesse sem máscara e adequadamente usando essa máscara não poderia adentrar aos transportes, para que dessa forma não se colocasse em risco e não colocasse os demais em risco. Nessa fase vermelha, nós tivemos, como disse, uma queda da circulação de pessoas e sempre, independente de diminuir a circulação de pessoas, 100% das composições de trens, de metrô, de ônibus continuaram a ser disponibilizadas. Agora, você tem razão quando você diz o seguinte: as pessoas se agrupam em determinados locais, e essa é a grande preocupação,
especialmente para o secretário Baldi, que fez essa proposta de uma forma muito qualificada do escalonamento de horários. Porque eu já gritava essa questão lá atrás, quando eu ainda não era secretário. Quando eu era simplesmente um médico infectologista que discutia isso em março e abril, e eu dizia que nós precisávamos a atenção do patronado, daqueles que realmente têm os seus funcionários, para que dividam, escalonem os horários das pessoas, para evitar exatamente isso, os picos. Porque nós temos alguns horários em que as pessoas tendem a se aglomerar mais. Nesse momento que a gente diminui 4 milhões de pessoas, isso vai reduzir, nós vamos, de toda forma, ter a mesma oferta de ônibus, o mesmo numerário de ônibus, de vagões, metrô e trem, e, ao mesmo tempo, esse escalonamento. Esse escalonamento é fundamental para que cada um gerencie, dentro da sua normativa, os horários que poderão circular. É claro que as pessoas não serão impedidas de se utilizarem de outros horários por alguma eventualidade, mas essa é uma forma de promover um regramento da saída das pessoas, da circulação das pessoas e diminuir estes horários de pico que fazem com que essas pessoas congestionem as plataformas, com que essas pessoas congestionem vagões e ônibus. Então, não tenho dúvida que isso é uma medida extremamente importante, é uma medida bastante cabível e que, volto a dizer, eu já gritava lá atrás, antes mesmo de eu ser hoje secretário estadual da Saúde de São Paulo. Secretário Jean Gorenstein, secretário estadual de Saúde do Estado de São Paulo, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Secretário, qual é o grau de preocupação do senhor e do Comitê do Centro de Contingência com o final de semana, sábado e domingo, já que as medidas de restrição mais severas começam a valer apenas na segunda-feira? Alguns prefeitos do litoral, por exemplo, anteciparam a vigência dessas medidas para amanhã, com medo de lotação de praias. Mas há uma questão, por exemplo, ligada a lojas de materiais de construção e outros comércios também. O que vai acontecer no fim de semana, secretário? Como você bem disse, nós temos, Thaís, o início dessa fase emergencial que vai acontecer a partir da segunda-feira. Mas nós estamos ainda na fase vermelha. A nossa preocupação maior, ela acaba não sendo o final de semana. A nossa preocupação maior é durante a semana. E a gente já vem acompanhando essa taxa de mobilidade, a circulação das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? No final de semana passada, chegamos a 51% e 52% da taxa de distanciamento social. Nós queremos atingir 57% ou mais. Quanto mais, melhor. Mas pelo menos atingir 57%. Quando nós iniciamos a semana, essa taxa de mobilidade acabou reduzindo para 41%, 43%. Quer dizer, muito pouco. Nós precisamos realmente ter essa austeridade, por isso que o governador João Dória, entendendo que até os comércios precisam se preparar, que é muito fácil, não, como precisa se preparar? Eu tenho loja de roupa, eu fecho a loja. Não, mas as pessoas têm entregas, têm pagamentos, têm especialmente bares e restaurantes para acabarem tirando dos seus estoques alimentos, especialmente que são perecíveis. Então, existe toda uma necessidade de adaptação, sempre fazendo o embasamento pelo plano de regramento do Plano de São Paulo, no faseamento vermelho, com restrições de horários, de serviços e de atendimentos. O jornalista Eduardo Castro também participa conosco dessa entrevista aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bem-vindo, Edu, tudo bem? Bom dia. Oi, Pedro, Thaís, bom dia, gente. Bom dia, secretário Jean Gorenstein. Claro que nesse instante aqui, nessa conversa, inclusive, o foco está sendo o novo pacote de medidas, aí a restrição maior a partir do dia 15. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre vacinas, porque esse consórcio de prefeitos, de governadores do Nordeste, está anunciando hoje uma compra de quase 40 milhões de vacinas da Rússia, da Sputnik V. E eu queria saber como é que está naquilo que é o padrão, né,
também há uma conversa entre governadores para além do Nordeste, né? Do governador de São Paulo faz parte. Mas hoje, só abrindo o armário aí, tem quanto de vacina e quanto o senhor espera receber mais perto possível? Muito bem, essa pergunta é muito importante porque a vacina ela se consagra como a possibilidade, assim como os leitos, as medidas que são tomadas, com a possibilidade de esperança para que a gente possa ter um futuro melhor, com uma história diferente daquela que nós temos vivido hoje. Nós temos hoje, para se ter uma ideia, mais de 3 milhões e 600 mil pessoas vacinadas. Desculpa, 3 milhões e 600 mil doses ministradas, sendo que 1 milhão de pessoas já receberam as 2 doses, portanto, estão totalmente, integralmente imunizadas com uma vacina que já mostrou ser protetora contra as novas cepas aí disponíveis. Isso é muito importante, principalmente no momento tão importante do ponto de vista sanitário para a nossa população. Por outro lado, nós entendemos, e sempre foi assim na história aqui da minha gestão, especialmente sob a liderança do governador, que sempre falou assim, nós precisamos de vacinas. Não é só a vacina do Butantan. Nós sabíamos que nós teríamos 46 milhões de doses iniciais do Instituto Butantan. O próprio governador falou, olha, nós ofertamos ao Ministério da Saúde 100 milhões de doses. Isso já vinha acontecendo em setembro do ano passado. Foi reiterado em outubro do ano passado. Voltou-se a se falar, e a aquisição das 46 milhões aconteceu dia 20 de outubro, na apresentação do ministro da Saúde com todos os governadores, e aquilo era um momento de esperança que, infelizmente, não se manteve por todas outras conjecturas que não vale a pena serem discutidas. E dessa forma, nós continuamos fechando e discutindo a necessidade de vacinas, que não era só do Butantan, não era só da AstraZeneca com a Fiocruz, mas eram todas as vacinas que garantissem segurança e eficácia. E dessa maneira, no dia 7 de janeiro, houve sim a manifestação do Ministério para que dessa maneira pudesse haver a aquisição das 46 milhões de doses. Hoje não mais serão 46, serão 100 milhões por proposta do próprio Butantan. Então, até dia 30 de abril, nós estaremos completando as 46 milhões de doses. Em maio, junho, julho e até 30 de agosto, estaremos ofertando mais 54 milhões, totalizando 100 milhões de doses. Isso ainda é pouco. Nós precisamos mais vacinas, estamos fazendo tratativas com várias empresas e por uma questão de confidencialidade nós não podemos sequer revelar nem quais são as doses que serão discutidas. Mas, com relação ao Sputnik, há 2 semanas eu estive representando o governador João Dória em Brasília, junto com os governadores. Nós fomos visitar a União Química, que é o laboratório que produzirá as vacinas no Brasil, mas já existe a totalidade das doses que ainda são reduzidas, serão destinadas ao Ministério da Saúde, para o Programa Nacional de Imunização. Portanto, a princípio, pela capacidade de produção ainda limitada do laboratório, nós ainda não teremos a possibilidade de adquirir para os estados de forma individual essa vacina. E toda vacina que for adquirida, mesmo pelo consórcio de governadores, será fornecida ao Programa Nacional de Imunização, que tem a prerrogativa, tanto no ponto de vista de humanitário, no ponto de vista social e óbvio, democrático, dividir para todos. Nós não podemos dizer, aqui eu tenho dinheiro, vai tomar vacina, aqui não tem dinheiro, não vai tomar vacina. E essa era uma prerrogativa do governo do Estado de São Paulo para que essas vacinas fossem inseridas no Programa Nacional de Imunização. Se nós tivéssemos mantido 46 milhões de doses em São Paulo, não seria correto e não seguiria todos os parâmetros do SUS. E aí nós vacinaríamos, sim, até junho, todas as pessoas, as mais de 33 milhões de pessoas que precisariam tomar as doses da vacina, mas nós
não permitiríamos que outros estados tivessem o mesmo privilégio. E nós não poderíamos fazer de uma forma diferente. Secretário Estadual de Saúde, Jean Gorenstein, obrigado pela entrevista ao vivo aqui para a Rádio Bandeirantes. Bom trabalho, até uma próxima. Quero agradecer a todos e lembrar que todos nós estamos no mesmo barco. Nós não temos que discutir, nesse momento, política. Nesse momento, nós vamos discutir saúde, ações de saúde, que é o que tem sido feito aqui. Nós queremos preservar vida. Então, quando nós falamos as coisas, não é para dizer, é o governo do Estado. Não, somos nós da saúde que estamos trazendo essas informações para que as pessoas realmente se previnam numa fase que é uma fase que nunca o país viveu. O país nunca viveu uma crise sanitária como essa. E se nós não nos cuidarmos, inclusive aqueles que já tiveram Covid previamente, têm que usar máscara, evitar as aglomerações, porque é uma nova cepa, existem reinfecções. Talvez faltem, inclusive, leitos para nos acolher. Então, nós temos que prevenir e evitar que isso venha a acontecer. Tá aí, entrevista exclusiva com o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Na sequência, vamos conversar